Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sejam PS Tutoriais. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês as expressões do After Effects, como elas funcionam, o que significam, como aplicar elas nos seus projetos, além que eu vou mostrar para vocês também algumas das expressões mais famosas. Então, mão na massa. Mas afinal de contas, o que é uma expressão? No After Effects, a expressão é um pedaço de código. É um código que a gente utiliza em alguma propriedade de algum objeto, em uma animação, para poder criar uma animação mais dinâmica, uma animação mais fluida, uma animação melhor do que aquela que a gente cria geralmente com keyframes. A grande vantagem de você utilizar as expressões é exatamente você não ter mais a necessidade de utilizar muitos keyframes para fazer alguma animação complexa. Então, com as expressões você pode estar fazendo animações complexas sem utilizar keyframes. Agora, como utilizar essas expressões? É bem fácil. Você vai vir no seu objeto que você quer aplicar uma animação, no meu caso é esse texto. Você vai selecionar alguma propriedade dela, no caso arco point, position, scale, rotation, opacity, enfim, qualquer uma. Você vai segurar o Alt no seu teclado e vai clicar em cima desse relógiozinho aqui da animação. Ele é o responsável por gerar keyframe. Se eu clicar nele, ele gera um keyframe. Então, se eu segurar o Alt e clicar em cima dele, ele vai abrir essa linha de códigos onde eu posso estar digitando todos os meus códigos para poder fazer uma animação sem uso de keyframes. Bem, a primeira expressão que eu vou estar mostrando para vocês aqui é a Wiggle, que é uma bem popular, uma que geralmente é utilizada para aquelas cenas que dá a impressão que a câmera está tremendo ou alguma luz piscando, certo? Geralmente pode ser que elas tenham sido feitas com essa expressão, que tem esse sentido de fazer alguma coisa tremer, alguma coisa piscar. E ela é bem fácil, é só você digitar Wiggle, botar um parênteses, o primeiro valor que você vai colocar vai ser a quantidade de vezes por segundo que aquele objeto vai fazer aquela animação, botar uma vírgula, e o segundo valor vai ser a quantidade de pixels que ele vai se mexer. Então aqui numa maneira de aplicar bem fácil, eu tenho aqui a minha palavra expressão, a minha composição. Vou selecionar, por exemplo, aqui aquela animação do começo do vídeo. Vou apertar o P de position, utilizar o Alt no meu teclado, tocar em cima do reloginho, um Alt. Aqui ele vai aparecer o espaço para eu colocar meu código, mas eu vou digitar Wiggle, parênteses, botar aqui 2,30. Ou seja, no intervalo de tempo de 2 segundos ele vai mexer 30 pixels. E por isso eu clicar aqui fora e eu vejo que a animação que ele já cria. Isso facilita muito, que eu não preciso ficar animando frame por frame, desculpa, o meu objeto se mexendo e fazendo essa tremulação. Então vamos ao próxima expressão. A próxima expressão que eu vou estar mostrando para vocês vai ser o time, que geralmente o time é utilizado quando você quer que um objeto seu tenha um movimento contínuo. Geralmente o código dele é assim: você vai digitar time, botar um asterisco e vai botar o valor por segundo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu queira fazer com que esse objeto gire continuamente, eternamente, sem parar. Então eu vou vir aqui na opção de rotação, segurar o Alt, clicar em cima do reloginho, eu vou colocar time, asterisco, e aqui o valor por segundo que eu quero que ele faça essa ação. Como eu estou aqui mexendo com rotação, vai ser em graus. Se fosse mexer com position, aqui ia ser a posição. Se fosse mexer com opacity, aqui ia ser a opacidade. Então basta eu fazer isso, que agora ele vai fazer esse movimento de acordo com esse valor por segundo. Então ele vai fazer um movimento de 90 graus eternamente. A próxima expressão que eu vou estar mostrando para vocês é a loop out, que ela vai fazer uma repetição em um determinado movimento que você aplicar no seu objeto. O que ele vai fazer? Quando chegar no último keyframe, ele vai retornar para o primeiro, criando assim um loop. É quase como se fosse o time, só que isso ele só vai executar a animação quando chegar no último keyframe e vai voltar para o primeiro. Então eu posso muito bem pegar aqui o meu objeto, fazer uma animação no position, apertar o P, trazer ele aqui para fora do meu vídeo, minha composição, marcar um keyframe,
começo, né? Andar um pouquinho e jogar para outra ponta. Com isso eu vou ter essa animação do meu texto se mexendo. Se eu quiser que isso se repita eternamente, eu posso estar aplicando a minha expressão. Aqui, ó, quando chega aqui ele para. Se eu quisesse fazer isso com keyframe, eu tinha que selecionar, Ctrl C, vir aqui, Ctrl V e ficar fazendo isso direto. Só que ele vai ficar esse negócio de ficar indo e voltando. Então, para eu não ter que fazer todo esse trabalho, eu posso muito bem, usar a expressão para facilitar a minha vida. Então, eu vou segurar o Alt, clicar aqui no reloginho e vou colocar aqui Loop, Alt, o O maiúsculo, e botar parênteses, abre e fecha parênteses. Pronto. Depois disso, ele vai começar a repetir essa animação eternamente. Toda vez que chegar nesse tempo aqui, que seria o meu último keyframe, ele vai ficar repetindo. Isso pode ser bem útil dependendo da sua situação. Você pode, por exemplo, fazer uma animação de um objeto piscando com opacidade e utilizar isso para poder fazer ele piscar eternamente na sua composição, em vez de animar a opacidade com milhões de frames. Bem, a última expressão, no caso que é a mais difícil desse vídeo de compreender um pouco, é a linear. Ela é um pouco mais complexa que as outras, mas vou conseguir transmitir para vocês, vai dar certo. O que ela faz? Ela vai alterar diretamente a interpolação entre os frames, ou seja, o espaço entre um frame e outro, dependendo do código que você use utilizando o linear, as propriedades dele, você pode estar alterando os valores entre os frames. Isso aí ficou meio confuso, mas vamos dar aqui um exemplo. Vamos dizer que eu quero animar a opacidade dessa palavra. Eu poderia muito bem clicar no reloginho, animar, avançar, animar e fazer isso durante toda a minha composição. Mas eu posso estar muito bem fazendo isso. Segurando o Alt, clicando aqui no reloginho e colocando, por exemplo, esse código aqui. Linear. Abrindo parênteses, colocando time, que eu vou estar alterando o tempo. 0, 6, 0, 100. Fechando parênteses. O que isso vai fazer? Ele vai fazer com que os valores da opacidade subam linearmente, ou seja, de uma maneira progressiva, de 20 a 80% em relação ao tempo de 0 a 6 segundos. Então, entre 0 e 6 segundos, ele vai subir de 20 a 80%. Então, se eu der um play aqui, eu vou ver que ele vai subir aos poucos de 20 a 80% da minha opacidade. Ok? Em 5 segundos. De 0 a 6 segundos. Bem, o segundo exemplo do linear que eu vou estar mostrando para vocês é o seguinte. Vamos dizer que a gente quer aplicar essa expressão, que a gente queira que o valor de opacidade cresça ao decorrer que o efeito de blur que a gente aplica em alguma imagem diminua. Então, como é que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar animando primeiro a opacidade desse meu objeto. Vou apertar T, adicionar aqui um keyframe, certo? Colocar ele em 0% no começo. Depois eu vou estar andando um pouquinho e colocar ele em 100%, mais ou menos um minuto depois. Em seguida vamos estar aplicando aqui um efeito aqui de blur. Vou estar aplicando aqui, no caso, o Fast Blur. Então eu posso estar vindo aqui no meu Effect Presets e digitar Fast Blur. Então eu vou arrastar aqui com o meu objeto e ele vai clicar aqui um blur. O que eu vou estar fazendo? Eu vim aqui em Effects, Fast Blur. Vou estar utilizando o Alt em cima desse blur para poder aplicar a minha expressão. E eu vou estar colocando linear, parênteses, transforme, ponto, opacity, vírgula, 0, vírgula, 100, vírgula, 50, vírgula, 0 e fechar. Então o que ele vai fazer? Se eu der um play aqui, vocês vão ver que ele vai animar tanto a opacidade, enquanto a opacidade vai aumentar, o blur vai diminuir. Isso aqui acaba sendo uma transição bem legal para você aplicar em algum texto, em algum vídeo. Então essa é uma maneira de utilizar o linear. Existem várias, porque isso é uma linguagem script, né? Uma linguagem JavaScript, que é a expressão. Então ela pode ter 1001 ou mais de 1001 aplicações. Aqui só são algumas que eu estou mostrando para vocês. Bem galera, esse foi o vídeo de hoje.
Se vocês quiserem dar uma turbinada nas suas animações, nas suas composições, sugiro que vocês estudem um pouco mais a fundo essas expressões, que elas são bem úteis e chegam a trazer um resultado muito melhor do que animando frame a frame, certo? Eu vou estar deixando aí na descrição alguns artigos que eu li e baseei para poder fazer esse tutorial para vocês também poderem estar estudando. Vou deixar algum link de alguns vídeos para vocês também estar se aprofundando, ver coisas a mais. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos para espalhar o conhecimento, né? Não esqueça de seguir o canal nas redes sociais, se inscrever no canal para poder não perder os próximos vídeos. E até a próxima. Falou!